Revisão da vida toda, absurdo, ministro Flávio Dino profere decisão contra o pedido da revisão da vida toda. Ministro Flávio Dino, que sequer poderia falar, votar sobre a revisão da vida toda, agora profere decisões em processos em sede de reclamação constitucional contra o pedido dos aposentados. Vem entender comigo o que está acontecendo e por que você está vendo um racha no STF. Mesmo ministros que anteriormente haviam votado contra a revisão da vida toda, agora, e entendendo e respeitando a decisão do tema 1102, entendendo que a decisão das ADIs, embora não dá para dizer que tenham sido favoráveis à revisão da vida toda, não dá para dizer isso, mas o que dá para dizer é que elas têm um limite, elas têm um alcance. Agora, os efeitos dessas decisões estão sendo discutidas pelos ministros. Então já não virou nem uma questão de qual ministro é contra ou a favor da revisão da vida toda. Virou uma discussão de qual ministro é contra ou a favor da segurança jurídica. Porque, um exemplo, ministro Cristiano Zanin, que havia votado contra a revisão da vida toda, mas compreendeu o limite do alcance da decisão das ADIs. Ele compreendeu que ela não necessariamente vincula o plenário do STF no tema 1102, até porque lá a gente já tem um voto antecipado da ministra Rosa Weber, e aí a gente sabe que o ministro Flávio Dino não vai poder votar. Mas, pasmem, senhoras e senhores, o ministro Flávio Dino está fazendo de tudo para interferir na revisão da vida toda. E aí, se está vindo ordens de quem o colocou lá, de quem o indicou, aí eu deixo para vocês nos comentários se você acha que existe ordens do governo Lula para que o ministro Flávio Dino interfira na revisão da vida toda. O que eu posso dizer são os fatos, e eu trouxe essa decisão na íntegra aqui para vocês. Eu não vou ler tudo, eu vou direto para o ouro da Bahia, que é o que realmente interessa. É uma decisão recente, é uma decisão do dia 18 de fevereiro, ela foi publicada em 19 de fevereiro de 2025, e é uma reclamação constitucional que um advogado entrou porque houve um desrespeito à determinação de suspensão nacional do recurso extraordinário do tema 1102. Ou seja, lá no tema 1102, não estou falando das ADIs ainda, no tema 1102 existe uma ordem de suspensão nacional dos processos. Isso é indiscutível que exista. Isso é tanto quem está contra quanto quem está a favor não pode, né, duvidar, não pode colocar em dúvida que exista essa ordem de suspensão nacional dos processos. Tá, tudo bem, isso é indiscutível. Vamos adiante então. Se não está discutindo que exista essa decisão de ordem nacional, de suspensão nacional dos processos, o que o Flávio Dino está querendo discutir, o que ele está julgando aqui? Ele está julgando justamente os efeitos das ADIs. Ele está indo além do que está sendo pedido no nosso entendimento. Ele fala da reclamação constitucional, ele faz um relatório primeiro, né? A parte reclamante alega que é uma revisão de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente, a chamada revisão da vida toda. A parte reclamante, que entrou com a reclamação constitucional, no caso, o advogado aposentado, aduz que tem uma ordem de suspensão do ministro Alexandre de Moraes, mas o juízo da segunda turma recursal, o juiz relator, teve uma decisão monocrática e que teria afrontado a autoridade do STF. Por quê? O juiz, ele está hierarquicamente inferior e tem uma decisão em um tema de repercussão geral. Então não é só uma decisão do STF, é uma decisão do STF com repercussão geral. Repercussão geral, repercutir. É uma decisão de caráter vinculante, pessoal. É uma decisão que os juízes têm que seguir.
quando o STF vai julgar um recurso e ele decide, ele fala assim, ó, esse recurso vai ter repercussão geral. O que ele está dizendo para o Brasil inteiro? Ele está dizendo que aquela decisão vai valer para os outros casos semelhantes, para os outros casos em tela. Entenderam? É isso que é tão importante. Por isso que quando sobe um recurso para o STF, a primeira decisão do STF, a gente vai julgar ou não vai julgar esse recurso? Eles nem decidem se está certo ou se está errado. Eles só primeiro vão decidir. É matéria constitucional? É competência do STF? A gente vai julgar ou não vai julgar? Tá. Entendido. Vamos julgar. A segunda decisão que o STF profere é um tema de repercussão geral ou não? Entenderam? Ele ainda nem entrou no mérito, nem está falando se está certo ou se está errado. A primeira decisão é se vai julgar ou não o recurso, e a segunda decisão é se vai entrar como tema de repercussão geral ou não, ou seja, se vai vincular o Brasil inteiro. Isso foi decidido lá em 2020 na revisão da vida toda, antes de decidir o mérito. O mérito, 8 de março de 2022, no plenário virtual, faltando 15 minutos, Nunes Marques, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, ele faz um pedido de destaque, reinicia o julgamento para, então, em dezembro de 2022, o STF, por maioria de 6-5, declarar a vitória dos aposentados. Tá. A importância de virar um tema de repercussão geral, pessoal, é justamente para criar uma segurança jurídica. Se não, imagina, um juiz do Tocantins julga de uma forma, um juiz do Rio de Janeiro julga de outra. Ou, como nós vimos acontecer alguns anos atrás, juízes do mesmo Tribunal de São Paulo julgando um de uma forma, um de outra. Ou seja, você tinha que ter sorte. Se caísse lá na vara do juiz que era a favor, aí seu processo ia para frente. Se caísse na vara do juiz que é contra, aí o juiz julgava contra. Ué, então a justiça virou sorteio? Não pode ser assim. Mas é isso que está acontecendo novamente na revisão da vida toda. Se você cair com um juiz que quer bater meta do CNJ ou tem um entendimento próprio, seja por qual motivo ele queira extinguir o seu processo, queira julgar contra, ele entende que as ADIs superaram o tema 1102 100%, de forma vinculante, de forma geral, e não quer nem saber. Ele quer proferir uma sentença, porque aí ele tem uma sentença a mais para prestar contas depois no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele tem a meta ali dele para bater. Tá. Esse já foi o seu primeiro, entre aspas, azar, né? Aí depois o seu advogado, muito competente, vai entrar com uma reclamação constitucional e vai pedir pro ministro do STF que cair como relator ou relatora decidir suspender o seu processo por causa da ordem de suspensão nacional do tema 1102. E o juiz estaria descumprindo essa decisão, né? Uma autoridade competente, uma autoridade superior, que é o STF. Aí, pasmem, não só você teve o azar de cair com o juiz que quer julgar contra, como quando você vai entrar com a reclamação constitucional, aí quem que é o sorteado para julgar a sua reclamação constitucional? O Flávio Dino. E ele está aplicando um entendimento próprio. Porque se cair no Alexandre de Moraes, se cair no Fachin, se cair o próprio Dias Toffoli está revendo ali algumas decisões. O Zanin, eu mostrei para vocês a decisão, como o Zanin tem julgado esses casos. Ele está ordenando a suspensão dos processos. Ele soube se colocar no lugar dele. Ele falou, olha, a gente tem uma decisão do plenário e as ADIs não necessariamente vinculam o plenário no tema 1102. Então, essa decisão vai ter que ser declarada novamente, vai ter que ser votado lá. Tem embargo de declaração lá. Eu gostei que ele... Eu não gostei que ele votou contra a revisão da vida toda, o Zanin. Mas na hora de julgar a reclamação constitucional do pedido do aposentado, aí ele soube se colocar no lugar dele. Falou, o meu voto foi contrário. Só que eu tenho que respeitar a decisão da maioria de 6-5 e a gente tem que decidir o que vai acontecer lá no tema 1102. Aí, achei bacana isso aí. Que ele soube se colocar no lugar dele, soube ser
entre aspas ali, respeitosamente eu falo isso, um bom perdedor, né? Assim, ele entendeu que o voto dele foi vencido, entendeu que nas ADIs ele participou da maioria, sim, mas que esse julgamento da ADI precisa ainda definir como que vai ficar no tema 1102. Já o Flávio Dino, eu espero que vocês estejam acompanhando aqui essa aula, pessoal, estejam entendendo essa salada que está acontecendo no STF. Mas o Flávio Dino, pessoal, ele entende que teve julgamento de dezembro de 2022, ele teve, né, ele entende todo o caminho da revisão da vida toda. Só que ele quer passar por cima. Por quê? Ele entende, que a decisão das ADIs teria ocasionado a superação da tese do tema 1102. E ele entende que teria sido restabelecida uma compreensão anterior que não caberia a revisão da vida toda. Aí, ele coloca aqui um parágrafo, né? Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação de ordem de suspensão nacional. O Alexandre de Moraes não revogou a sua ordem, ou nenhum outro ministro revogou a ordem do ministro Alexandre de Moraes no tema 1102. Ele traz esse parágrafo, então ele sabe da ordem de suspensão dos processos. O que o Flávio Dino está julgando aqui, ele está entendendo aqui, é que as ADIs superaram o tema 1102 e, no entendimento dele, olha que perigoso, no entendimento dele, afastou a incidência do tema 1102 e afastou a necessidade de suspensão do processo. Mas, pessoal, aí que tá, até um leigo consegue ver que ainda não teve decisão definitiva nem das ADIs, que pediram destaque e vai para o plenário físico, e nem do tema 1102, que também tem o pedido de destaque, também vai para o plenário físico. Tem a decisão de mérito do tema 1102 a favor dos aposentados. Mas, assim como tem uma modulação de efeitos para garantir direito adquirido dos aposentados, tem outro pedido de modulação de efeitos do INSS, pedindo para limitar atrasados. A gente tem que... Então, assim, tá em aberto. O que os aposentados têm é uma decisão favorável, que, ao meu ver, já deveria estar sendo cumprida. Mas mesmo que você queira entender pela suspensão dos processos, então tudo bem. Mas então suspenda os processos e não julgue contra. Porque aí você vai ser um ministro julgando em cima de um plenário físico que já foi decidido em dezembro de 2022. Vocês estão entendendo? O Flávio Dino, ele nem poderia julgar sobre revisão da vida toda, ele nem poderia decidir. Eles ressuscitaram essas ADIs que estavam adormecidas justamente pro Zanin, pro Flávio Dino poderem votar, pessoal. Acordem. Só que aí, no caso, o próprio Cristiano Zanin reconheceu, falou, opa, peraí, eu votei contra, eu fui voto vencido, mas não é assim também. Não é assim também. A gente tem que definir os limites dos efeitos da decisão das ADIs. Mas o Flávio Dino não quis saber. Ele fala que o tema 1102 foi superado e o problema é que ele julga improcedente essa reclamação. Então isso volta para a loteria jurídica. Ou seja, se cair em um ministro que é a favor dos aposentados, ou mesmo que tenha votado contra, mas é a favor da segurança jurídica, aí seu processo continua vivo, suspenso, e o direito ali permanece aguardando a decisão final do STF. Mas, se no sorteio da sua reclamação constitucional cair para um outro ministro, aí cair para o Flávio Dino, por exemplo, ou para o Gilmar Mendes, aí
seu processo pode vir a ser extinto. Olha que perigoso, olha que salada que o STF se colocou. É por isso que nós precisamos imediatamente de uma questão de segurança jurídica, uma questão de ordem. Questão de ordem é essa que deve ser apresentada para os ministros do STF, porque eles próprios estão causando a insegurança jurídica. Nas ADIs falou uma coisa, no tema 1102 falou outra coisa, e na reclamação constitucional, aí cada um vota do jeito que bem entender. O que é extremamente perigoso. A gente tem uma decisão de suspensão nacional dos processos. Está vigente. Se ela não estivesse vigente, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse retirado essa ordem de suspensão nacional dos processos, aí tudo bem. Aí daria para entender o outro lado. Mas não tem nem como você sustentar a tese que está sendo colocada aqui para extinguir o seu processo. Não tem como. Seguimos trabalhando, espero que você esteja tendo um bom carnaval. Eu não vou parar, eu vou seguir trabalhando. Estamos aqui em um grupo de estudos com grandes advogados. Já estamos também definindo as estratégias nesses casos, porque o aposentado ele não pode ficar dependendo de sorte ou azar para receber os seus direitos. Aí o STF ele tá ocasionando mais um episódio de insegurança jurídica. Isso não pode acontecer. Por isso que precisamos da revisão da vida toda já. E é por isso que você precisa verificar como que está o seu processo. Fala com o seu advogado que vai dar tudo certo. Se você não está tendo resposta do seu advogado, quiser trocar ou quiser um parecer jurídico, quer continuar com o seu advogado, mas quer um parecer jurídico, quer saber se o seu processo está tudo certinho, você pode entrar em contato no WhatsApp, do link do comentário fixado, 61 98522 0420, ou entre em contato aí com o advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo na sua vida. Eu fico por aqui, mas eu já quero te ver na próxima live, então já se inscreva nesse canal e até a próxima. Deus te abençoe. Vamos juntos!